Pessoal, começando aqui nos ativos, tá? Eu vou deixar algumas dicas para vocês, para quem quer operar mercado internacional ou qualquer outro ativo, tá? Vou falar de frequência de mercado, mas vamos analisar os ativos aqui antes, tá? Começando aqui pelo SP500, a gente vê que depois desta movimentação de queda que nós tivemos, né, nessas últimas semanas, eu estou num gráfico aqui semanal, a gente teve o S&P 500, né, o principal índice americano, caindo aí 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas em queda, né? Teve uma semana só de alta. Então, nesta última semana que foi um movimento forte mesmo, né? Chegou até 4.800 pontos base, né? O SP 500. Lembrando que o SP 500 é as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, né? Ele chegou quase na nossa média móvel semanal de 200 períodos, então na sua tendência primária, volto a dizer, segue em alta, ok? E nesta semana ele está abrindo em alta já, e a gente pode ter uma possível continuação desse movimento, caso no candle semanal ele chegue num curto prazo aqui nos 5.500 ponto base, né? E caso ele chegue aqui rompendo ou feche essa semana aqui para cima dos 5.600, tem uma retomada de movimentação de alta, ok? Num gráfico semanal. Se a gente for dar um zoom out aqui, um zoom in, dar um zoom, aproximar o zoom, né? A gente vê que num gráfico de 4 horas, ele fez aquele padrão que eu venho falando na última semana, né? Num gráfico de 4 horas, fundo duplo, tá? Rompeu a nossa linha da neckline. Deixa eu pegar aqui a linha da neckline, jogo rápido aqui, tá? E agora a nossa linha da neckline serve como base de preço, suporte, tá? Então, a gente tem essa base de preço aqui no SP500, né? Formou uma base, segurou, lateralizou e está retomando para o seu movimento altista, tá? Então ele pode chegar no curto prazo nessa máxima aqui e caso rompa, a gente tem uma continuidade desse movimento, tá? Então temos excelentes oportunidades para o SP500, tá? No gráfico de uma hora, tá? Um gráfico mais curto, a gente vê que ele abriu em alta, tá lateralizando aqui, né? Mas pode ter a sua movimentação. Lembrando que nós temos balanço hoje, né? Lucros de alguns bancos e pode ser muito bons, ok? Muitos positivos, né? Na semana passada eu comentei que ele rompeu a nossa LTB, poderia fazer um possível reteste, né? Então ele chegou aqui próximo, né? Não chegou a retestar, mas fez uma medição de fundo, né? E voltou na sua movimentação de alta, ok? Falando das bolsas asiáticas do Japão, a gente segue no movimento altista do índice japonês, tá? Fez base de preço aqui na casa dos 32.626 pontos base, ok? E segue então defendendo esta região aqui. Segue no seu movimento de alta, ok? Vamos dar uma olhadinha aqui as bolsas da Europa, né? Se a gente pegar aqui o Reino Unido também. O Reino Unido, olha que legal aqui, ele está fazendo também, deixa eu ver aqui, um padrão de fundo duplo e tem aqui este rompimento aqui, ó, base de preço, tá? Aqui, tá lateral nesta região aqui, formando base de preço, ok? Certo? As ações, pessoal, as principais ações americanas, se a gente começar aqui pela Tesla, tá? Na semana passada bateu todos os alvos, tá? E a gente acompanhando as análises, eu compartilhei no TradingView análise sobre Tesla, Nvidia, tá? E se você é novo aqui no TradingView da Easy Markets, deixa eu abrir com vocês aqui, aproveitando, fazer uma propaganda aqui. No TradingView da Easy Markets tem todo o time de analista, tá? De todos os países aqui. E a gente compartilha análise sobre os ativos, ideias. Então, se você seguir, você vai ser notificado sobre essas análises. Então, já vai lá, se inscreve, já segue para ser notificado sobre as novidades que nós estamos colocando aqui, tá? Ok? Certo, pessoal? E aí, voltando aqui, como eu falei na semana passada, a Nvidia bateu todos os alvos, tá? E agora ele tem a base de preço aqui nos 242 dólares, tá? E aí, um suporte mais curto de rompimento, a gente tem aqui, né? Esse rompimento de alta, tá? Tô no gráfico de uma hora. E podemos buscar o segundo alvo aqui, esse alvo mais curto, tá? Podemos buscar um segundo alvo, que vai ser a máxima anterior com essa resistência que a gente tem aqui nos 277, 280 dólares, ok? E aí aqui para cima a gente tem bastante demanda de ordem de vendas, ok? Então tem que tomar cuidado com essa faixa de preço, tá? Na continuação de alta. Nvidia, deixa eu dar uma olhadinha na Nvidia. A Nvidia está buscando um movimento de alta, tá? Então também, é a mesma coisa. Deixa eu dar uma olhadinha no tempo maior, em 4 horas.
Tá na sua movimentação. Depois dessa... A gente teve uma realização de lucros, né, na semana passada. Deixa eu ver aqui, foi no dia 10, isso mesmo. Movimento de baixa e tá retomando, tá? Nvidia tem uma resistência mais curta aqui no 112, tá? E temos também, deixa eu ver aqui uma próxima resistência aqui na casa dos 123 dólares, tá? Mas Nvidia subindo forte hoje, pessoal, quase 3%. Facebook tá um pouquinho mais fraco. Movimentações mais lentas em Facebook, tá? Olha, tá deixando aqui a cruz da morte, os pavios aqui, né? Então, pode ter um estouro no Facebook também, tá? Começa a funilar muito aqui, tem que tomar cuidado que pode vir caindo de força. E ele tá na movimentação de alta também, tá? Google, deixa eu pegar aqui. Google tá bem parecido com o Facebook, mas tá um pouquinho melhor a movimentação no Google, tá? Tem mais volume. Deixa eu pegar aqui. Também segue em alta e uma movimentação mais curta aqui na nossa média móvel, tá? Na casa dos 160 dólares, tá? Apple, ok. Apple também, movimentação mais bonita, com mais volume, mais robusta, né? Também segue nesta resistência mais curta aqui, que já chegou a testar, aqui na casa dos 200 dólares, né? E depois o próximo alvo, caso rompa essa região aqui, a gente pode buscar aqui a casa dos 206 dólares nas próximas horas, né? Tô falando alvos mais curtos, tá, pessoal? Mas lembrando, né? Onde investir nesses mercados, tá? Como são mercados, empresas boas, pensa a longo prazo também, tá? Então você tem operações de fazer mais rápidas de scalp, operações no intraday, mas você também pode ver essas ações aí para longo prazo, ok? Índice dólar, vamos ver como está o índice dólar aqui. Segue perdendo a dominância, tá? Índice dólar segue aqui no gráfico de 4 horas, deixa eu ver no diário. Segue em baixa também, tá, pessoal? Respeitando a nossa LTB aqui. O índice dólar, gráfico de 4 horas. A gente tem uma base de preço aqui na casa dos 99 dólares. Lembrando que é a primeira vez que ele está rompendo mínima, tá? No índice dólar, tá? Isso desde 2022, ó. Tá? Em 2022 2021, pandemia, 2022 retomou a sua força de dominância forte no índice dólar, né? E agora está perdendo mínima aqui nos últimos 3 anos, né? Tá. A gente tem uma base de preço aqui também, mas de tempos anteriores, deixa eu ver aqui num gráfico semanal mesmo, linha horizontal na dominância do dólar. Lembrando que esses ativos, pessoal, você também consegue operar por aqui, tá? Inclusive o DXY, que é o índice dólar aqui na Easy Markets, ok? Ó, temos uma base de preço na casa dos 97, tá? Até tem uma mais curtinha aqui no 98, 99, né? No semanal, pessoal, ele segue numa tendência de alta, tá? Não perdemos a LTA ainda no semanal, tá? O semanal tá bonito ainda. O gráfico do DXY, que é a dominância do dólar. Segue incerto o cenário. Ok? Vamos lá então. Ouro. Pessoal, olha a esticada do ouro, tá? Renovando máximas e máximas. Quem gosta do Shao é o queridinho dos brasileiros, o Shao USD. O Gold segue renovando máximas e máximas, né? A gente veio acompanhando na semana passada e vendo esse movimento de continuidade, tá? Eu vim dizendo aqui, né, através das lives, a gente viu a base de preço aqui na casa dos 3 mil dólares e fez esse rompimento de alta, né? Até eu deixei aqui selecionado. Pessoal, é o seguinte, a gente encontrou uma máxima no ouro aqui que está segurando bem na casa dos 3.245 pontos base, 3.245 dólares, né? Então, a gente pode ter uma correção desse movimento, tá? Então, é bem provável que ele lateraliza um pouco por aqui e pode fazer uma correção de realização de lucro normal, ok? Então, ouro a gente vai ter que ir acompanhando num cenário mais curto, para operações mais rápidas, tá? A gente tem esse suporte aqui, mais curtinho aqui. Caso rompa esse suporte, a gente pode buscar no curto prazo, tá? Nas próximas horas, caso rompa essa base de preço aqui dos 3.210 dólares, a gente pode buscar mais curto essa segunda base aqui, tá? Caso a gente tenha um movimento baixista no ouro, ok? Então, a gente tem essa movimentação. Petróleo WTI,
segue numa movimentação de alta, né? Depois de todo esse movimento de queda, segue recuperando o preço do petróleo. A gente tem também rompimentos de máximas no petróleo aqui no curto prazo, né? Máximas dos dias anteriores, a gente tem aqui na casa dos 62,900, 62,97 cents de dólar, né? 62 dólares e 97 cents. Segue aqui buscar essa faixa de preço aqui, tá? E caso rompa essa faixa de preço aqui, estabeleça base de preço, a gente pode buscar a nossa linha da média móvel na casa dos 66, o barril de petróleo, ok? Segue volátil com bastante movimentação no petróleo. Isso é bom, né, pessoal? O ativo que anda, você não fica travado e lateral, né? Consegue de forma mais rápida atingir os alvos, ok? Petróleo Brent é mesmo gráfico, mesma movimentação, tá? Que a gente falou aqui, tá? Ok. Beleza, deixa eu dar mais uma olhadinha aqui. Bitcoin, as criptomoedas. Bitcoin, final de semana foi agitado nas criptos, né? Foi até bonito quem operou cripto aí. Sabadão, sexta-feira, as criptomoedas, Bitcoin e as outras altcoins subindo forte, tá? Foi bonito de ver quem acompanhou. Seguinte, Bitcoin, pegar no semanal, a gente tem aqui uma possível retomada de alta, segue na tendência primária, tá? Tá fazendo uma possível base de preço, possível fundo do Bitcoin aqui, na casa dos 80 mil dólares, né? Eu vinha comentando nesses últimos dias das tarifas, os dias de turbulência, comentei bastante dessa casa dos 80 com 76 mil dólares, né? Bitcoin respeitou bastante, fez algumas violinadas sim até os 74 mil dólares, pegou todos os pessoal dos futuros aí, liquidou quem estava comprado ali, né? Comprou em casas maiores aqui o Bitcoin, 100 mil, 90 mil dólares, né? E agora, pessoal, ele segue no movimento de retomada. No semanal, ele engolfou esse candle de baixo, tá buscando fazer movimento altista mesmo, né? De continuidade, tá? No diário, já segue meio lateral aqui, tá? Então ele segue lateral no diário. A gente consegue ver o Bitcoin em novas retomadas, caso ele rompa, pelo menos nos próximos dias, vamos falar aqui 85, 86 mil dólares, tá? Inclusive aqui ele encontra uma região bastante de vendedores, tá? E aí a gente vai ter que ver como que ele vai se comportar nesta região, se vai ter uma rejeição ou vai romper com força, tá? Isso é importante de perceber quando esses ativos chegam nesses movimentos, nesses preços objetivos, ok? Beleza? Ó, Bitcoin segue aqui, a máxima dele no dia 12 foi 85.900, 86 mil dólares, né? Segue também num movimento altista o Bitcoin, tá? A gente tem oportunidades aqui de trabalhar a favor da tendência de alta. Já rompeu a nossa LTB, tá? Já retestou ela, inclusive, próxima aqui, tá? Essa madrugada. Retestou por aqui, veio um candle de força na alta aqui, né? Engolindo. Então a gente tem bastante gente interessada nessa casa dos 82, 83 mil dólares do Bitcoin. Tá? E ele já rompeu a nossa LTB num gráfico de 4 horas, tá? Ok, pessoal? Então, excelentes oportunidades para trabalhar a favor dessa tendência. Lembra? Compramos na baixa, vendemos na alta. Pessoal, opere como um campeão. Você tem que saber analisar esses ativos, saber a movimentação dele, a particularidade, tá? Ethereum e outras criptos aqui também seguem no movimento de alta, buscando fazer máximas e máximas, tá? Ethereum, Litecoin, Dogecoin, Ripple segue em alta. Ripple segue também. Deixa eu ver aqui, Ripple XRP. A moeda de reservas dos Estados Unidos também, que é a Ripple XRP. Segue numa movimentação de alta, fazendo fundos ascendentes, ok? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos pares de moedas. AUD-USD, buscando os alvos aqui, ó. Deixei semana passada. Segue numa movimentação de alta, buscando aqui, próximo aqui o 0.63 no AUD-USD, tá? AUD-CAD, deixa eu dar o AUD-CAD, muito parecido mesmo gráfico também. Segue rompendo a nossa média de 200 períodos, tá? Então, se a gente for ver num gráfico de 1 hora, a gente teve um cruzamento de médias aqui longo, no caso da 200 períodos com as 50 períodos, no AUD-USD, né? Num gráfico de 1 hora. Então, fez o bolsão das médias móveis e está se reencontrando novamente. AUD-USD, num gráfico diário, tempo maior, né? A gente pode ver menores também, está buscando um cruzamento de retomada de alta também no AUD-USD. AUD-JPY, mesmo gráfico também do AUD-CAD, né? E o AUD-USD está um pouquinho mais forte também, na realidade, que o AUD-CAD e o AUD-JPY. Ok. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no CAD-JPY. Gosto bastante desse ativo,
né? Segue lateral, segue em zonas de consolidações aqui. Deixa eu pegar aqui o Euro USD, vamos para o Euro USD. Esse é o favorito, né? Euro USD. Euro USD, a gente teve bastante movimentação no Euro USD na semana passada, retomada de alta e fez base de preço aqui no 1.12, tá? Base de preço. A gente está buscando também um movimento de continuidade. A gente pode ter no curto prazo, nas próximas horas, rompimento do 1,14 e buscando também a máxima aqui nessas próximas horas do 1.1477. 1.1421 com 1.1477, tá? Rompendo essa região aqui, a gente pode ter um movimento altista no Euro USD, tá? Deixa eu só puxar aqui a minha setinha. A gente pode ter esse alvo curto nas próximas horas, ok? Então, falando operações mais intraday, operações jogo rápido, né? As aversões ao risco seguem tranquilas e controladas, tá? Então, você pode operar tranquilo, ok? Ainda mais com a agenda vazia no dia de hoje, tá? Lembrando que ainda vai voltar o foco, a guerra na Ucrânia, a guerra lá no Oriente Médio, tá? E também ainda a questão das tarifas, vamos ver como que a China pode criar alguma notícia, alguma coisa de retaliação, tá? Em relação a essa questão das tarifas recíprocas, tá? Mas o mercado segue reagindo muito bem, né? E buscando restabelecer toda aquela queda, né? Fundando todo aquele movimento de queda que a gente teve nessas últimas semanas, ok? Deixa eu dar um olá aqui pro pessoal do chat, tá? O Felipe, Sérgio, bom dia a todos. Sérgio Soares e o Norton Júnior. Bom dia, Fabrício. Bom dia a todos, pessoal. Bom dia a todos. A presença de vocês é especial aqui comigo, né? E isso me motiva mais e mais estar aqui com vocês todos os dias às 8h30 da manhã, pontualmente. Pessoal, eu quero só deixar uma dica para quem opera mercados internacionais, para quem gosta de scalp, operações mais rápidas, operações mais curtas, tá? A gente pode falar de uma ferramenta de frequência de mercado. Eu falo bastante disso, tá? Eu gosto de trabalhar. Então, assim, o que é importante? Você estudar o ativo que você opera, né? Então, aqui, por exemplo, se eu pegar o SP500, se a gente for olhar a movimentação nos últimos 3 dias, tá? Eu vou pegar em um dia específico aqui no dia 11, tá? Da meia-noite em diante, aqui ó, no dia 11, da meia-noite em diante, a mínima do preço foi aqui, no 5.216. Se eu pegar, por exemplo, a máxima no dia 11, que foi aqui, tá? Basicamente aqui, ó. Que aqui abriu hoje, abriu ontem, né? Ontem para, deixa eu ver aqui, domingo, domingo tem essa pequena negociação de domingo, que abre ali às 10 horas, os futuros para negociação. E hoje, tá? Mas vamos pegar de sexta-feira aqui, ó. Então a mínima 5.214, né? E a máxima no dia 11 aqui, a máxima maior, foi no 5.41,7, tá? Então quer dizer o quê? Se eu pegar esse preço aqui, deixa eu pegar meu pincel, só um minutinho. Se eu pegar essa base de preço com essa máxima de preço, logo eu tenho a amplitude do movimento. Eu tenho a mínima e a máxima do dia. Então eu tenho a amplitude. Quer dizer o quê? Esse movimento todo, ele me disse aqui, eu já fiz o cálculo, é só se pegar a mínima e subtrair com a máxima, tá? Mínima, tá? Menos a máxima, ok? Certo? Então você vai, quer dizer o quê? A amplitude desse movimento foi 1.200 bips, tá? 1.200 bips, pontos base, ok? Então, para eu saber a frequência, a movimentação, a média de todo o pessoal que está comprando e mexendo nesse preço, é 10% desse movimento. Então, quer dizer o que, Fabrício? Você está me dizendo que eu posso fazer operações de scalp, operações no intraday, de, por exemplo, 120 bips? É exatamente isso, pessoal. É exatamente isso. Né? Você está balizado o seu trade na frequência do mercado daquele dia ou daquela semana. Quer ser mais assertivo ainda? Pega meia frequência desse movimento, ok? Então, estou te dizendo ali em torno de 60 pips, ok? Você fica balizado na frequência daquele ativo. Então, primeiro estude o ativo, veja os dias que ele movimenta mais, dias que ele movimenta menos, tá? E trabalhe dentro desta frequência. É muito importante, é a principal ferramenta para quem é day trader, para quem opera nesses ativos,
precisa saber a movimentação do preço, precisa entender a característica, a particularidade daquele ativo. Então isso é muito importante, ajuda bastante para quem opera, para quem é trader, deve saber isso, ok? E amanhã, 8h30, eu estarei novamente aqui com vocês, analisando os ativos, analisando os alvos, né? E vamos juntos. Se você quiser ter mais notícias, análise de ativos, tem o grupo no Telegram da Easy Markets que compartilha também, tá? Todos esses links estão na descrição desse vídeo. Um grande abraço a todos e te vejo na terça-feira, amanhã, às 8h30.